Você assiste uma aula de programação e quando você vai praticar, você trava totalmente. Você vê outros alunos que estão estudando a mesma coisa que você, só que essas pessoas estão tendo progresso e você não consegue fazer uma coisa que parece simples. E qual que é o sentimento nesse momento? De que você é burro, de que aquilo não é para você. A sensação de um iniciante na programação é que somente se alguém pegar na mão, escrever cada linha de código junto com você, aí sim você vai conseguir aprender. É uma dependência total. E às vezes quando acontece diferente do que você está fazendo na aula, aí é o pânico geral. O que fazer nesse momento? Se você está estudando programação e passa por essas coisas, eu quero te falar uma coisa. Você não é burro. Não quer dizer que programação não é para você. Simplesmente você ainda não aprendeu a aprender. Você está executando um método que foi ensinado a sua vida inteira sobre como estudar. E isso não está funcionando para programação. Se você quer melhorar isso, fica nesse vídeo até o final e eu vou te mostrar técnicas de estudo que vai parecer que eu estou te dando superpoderes. E eu vou ser bem sincero com você. Não é uma grande paixão minha estudar, eu estudei... eu quase repeti de ano. Eu não era uma pessoa que tinha livros dentro de casa, mas ainda assim, através dos estudos, eu mudei a minha vida e a vida das pessoas do meu redor. Então, eu sei que os estudos abrem portas. Que somente através dos estudos que você pode mudar a situação que você está hoje. Eu ainda continuo estudando a minha vida inteira. E hoje eu me apaixonei por isso. Como eu transformei tudo isso, né? Uma pessoa que não gostava de estudar, que não tinha nenhum perfil para estudos, para uma pessoa que estuda até hoje e colhe os benefícios desses estudos. O que é importante nesse vídeo é o conteúdo. Você vai sair desse vídeo entendendo onde você está errando e como melhorar os seus estudos para de fato mudar a situação. Porque eu vivo isso e eu acredito nisso. Então, bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre a oportunidade. Eu acredito que a gente vive na melhor época da humanidade em relação à oportunidade de aprender. Há pouco mais de 100 anos atrás, não era possível você se locomover e aí foi inventado o avião. Hoje, se eu preciso estar lá nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar para aprender alguma coisa de uma pessoa, eu posso simplesmente pegar um avião e estar lá. Antigamente, isso não era possível, certo? Então, já é uma boa oportunidade que a gente vive para quem tem dinheiro. E é claro, nem todo mundo pode pegar um avião e ir estudando em um continente. A segunda coisa é sobre a internet. Com a chegada da internet, o aprendizado mudou totalmente. Por quê? Pensa bem, antigamente, se eu quisesse ensinar um grupo de pessoas, eu precisava colocar esse grupo de pessoas na mesma sala com um especialista, alguém que entende daquilo. Hoje em dia, não. A informação está espalhada pela internet. Você não necessariamente precisa estar presencialmente para aprender uma coisa. E o terceiro ponto aqui é a chegada da inteligência artificial. Pois é, muito se fala sobre isso, mas poucas pessoas utilizam a inteligência artificial para aprender alguma coisa. Para discutir, para explorar, para conversar, para testar. Então, de fato, hoje nós vivemos na melhor época da humanidade para aprender alguma coisa. Só que tem alguns problemas com isso. Na minha época, quando eu estava estudando programação, como se fosse muito tempo atrás, a época da engenharia, e eu comecei ali, cara, no papel, desenhando linguagem C, sabe? Fazendo Hello Print Word. E eu tinha que estar ali, presencialmente, num lugar para estudar programação. Hoje, a gente tem muito conteúdo na internet e não consegue tomar uma decisão, organizar esse conteúdo, porque você está começando, você não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E aí isso gera mais confusão. Então, sim, vivemos na melhor época da humanidade em relação aos estudos, só que a época talvez até mais confusa. Só que quem dera se o problema fosse só esse? Porque aí seria basicamente uma questão de organização de estudos, né? Você pode comprar um curso de uma pessoa experiente que organizou tudo para você e basta você executar esse plano dessa pessoa, não é mesmo? Pronto, o seu problema está solucionado. Mas ainda assim, o que a gente vê hoje, mais de 70% das pessoas que compram cursos online não estudam. Na hora que você compra esse curso, você está super motivado a estudar. Comprar é mais gostoso do que fazer, porque fazer exige um esforço. Isso já foi testado, inclusive em ratos. Cara,
O estudo de suco de laranja. Colocaram um botão, o rato clicava nesse botão, escutava um barulhinho, ia lá e dava o suco de laranja para o rato. E os ratos amavam o suco de laranja. Só que eles perceberam, analisar o cérebro do rato, que a dopamina, o prazer, era maior ao apertar o botão do que na hora de tomar o próprio suco. Isso também acontece quando você pede iFood. Repara bem, você vai lá, escolhe a comida, paga, espera o motoboy, ele chega, você começa a comer aquela comida, dá 2 mordidas e já não tem tanto aquele prazer que você tinha quando você estava pedindo a comida. Pois é um dos primeiros problemas é esse, é mais gostoso o antes do que o durante. O durante exige esforço e é por isso que muitas pessoas acabam só comprando os cursos e nunca nem acessando esse curso. Só que tem mais coisas aí, não paramos aqui no problema não. Qual que é o grande problema também que está enraizado, que nos foi ensinado até então? Eu vou falar aqui sobre o ensino tradicional. Eu acredito que o ensino tradicional é importante, foi muito importante, só que hoje, nos estudos atuais, é necessário você aprender novas maneiras de aprender. Não descartando o ensino tradicional, mas falando que se a gente só pensar nessa maneira de aprender, a maneira tradicional, a gente está se limitando. E isso pode ser um dos motivos que você não está aprendendo. Vamos lá. O ensino tradicional qual era? Colocar 40 pessoas numa sala de aula para aprender de um professor com uma grade limitada. Era aquela grade e até hoje é assim e pronto, acabou. Qual o primeiro problema disso? Nivela todo mundo. Você aprende a média do que aquelas pessoas aprenderam. Se você é muito inteligente, você não vai conseguir bater mais do que assim naquilo. Porque a média, pronto, acabou. Segundo ponto, somente uma metodologia de estudo, que é consumo. Você está consumindo de um professor, você tem que esperar aquele professor te passar alguma coisa, é um estudo passivo, você só recebe aquilo, não te dá autonomia nenhuma, não te ensina a ser autodidata, a pesquisar, a questionar, a aprender por você mesmo. Esse é o estudo tradicional. E aqui o principal, eu acredito, a gente estuda decorando alguma coisa, para passar numa prova, pronto. Muitas vezes é zero prática. Decoreba, passou numa prova, atingiu a média, tem o seu diploma e pronto, acabou. Será que trazendo isso para a programação, de fato você está aprendendo alguma coisa? E de novo aqui falando, tá? Eu não sou contra o ensino tradicional. Eu só estou listando aqui como ele é, para que talvez você enxergue que é necessário trazer outras maneiras de estudar. E é isso que a gente vai falar agora. Possíveis soluções para que você consiga aprender qualquer coisa. A primeira solução é você entender que existe um problema. Nível de consciência. É você olhar, que eu falei aqui nesse vídeo até então, e se questionar, será que realmente eu estou errando em alguma dessas coisas? Uma vez que você entendeu que existe um problema, é buscar metodologias novas para você aprender. E aqui a gente não precisa inventar a roda. Existem metodologias que já estão um sucesso para estudar programação. É o sonho. Eu acho que a primeira coisa que você precisa buscar hoje em dia para estudar programação é melhorar o seu foco, melhorar a sua atenção. As pessoas hoje sentam na frente do computador, não conseguem ficar muito tempo focadas estudando alguma coisa. Uma metodologia criada para te ajudar com isso é a metodologia do Pomodoro. Talvez você já até tentou aplicar ela, mas você levou ela a sério? Sentar ali por 25 minutos, meia hora e só estudar, só focar naquilo. Um livro que eu gosto muito, que fala sobre foco, é o Deep Work. Por incrível que pareça, o autor é um cientista da computação que fez migração de carreira de finanças para a computação. Segundo ele, uma das maiores habilidades atuais é foco e atenção. E eu concordo. Se você não consegue ter foco e atenção, eu posso trazer qualquer outra metodologia aqui para você. Você não vai conseguir aplicar. Outra solução que eu quero trazer aqui para você é planejamento. Às vezes a gente começa a estudar sem necessariamente saber onde aqueles estudos vão me levar. Cara, você precisa ter um planejamento. Às vezes o planejamento é só encontrar o que você quer inicialmente. Ah, eu não sei por onde começar. Então faça um planejamento para você saber onde você vai começar. Depois você entendeu, escolheu uma área. Ah, escolhi a área de desenvolvimento Android. Faça um planejamento para que você consiga o seu primeiro emprego. O que pede de requisito de vaga, o que você precisa estudar, como você pode comprovar aquele conhecimento. E por aí vai. Tome o tempo que for planejando.
antes de começar a estudar. É muito importante. E aí, meu amigo, vem a parte da execução. Agora você já tem o seu planejamento, já está claro para você o que você precisa estudar e não tem segredo. Bunda na cadeira, estudos, constância nos estudos e o que de fato vai fazer você aprender. E programação não é um tipo de estudo que você simplesmente consome aulas, não é. Você precisa praticar. Presta bem atenção aqui agora. Essa parte é muito importante. Talvez você já está fazendo essas coisas que eu te falei, mas ainda assim não está aprendendo. Então, entenda que o seu cérebro ele precisa de energia. Ele gasta energia. Não adianta você tentar praticar um monte de coisa. Não adianta você tentar consumir um monte de coisa. Seu cérebro tem uma capacidade limitada de coisas que ele pode aprender durante o dia. Nosso cérebro chega a pesar cerca de 2% do nosso corpo somente. Só que ele consome 20% da energia. Não adianta você sair consumindo coisas, acelerar o processo. E é por isso que eu vou trazer para você aqui um ciclo do aprendizado para te ajudar com todo esse processo. Presta bastante atenção aqui. Esse momento é crítico do vídeo. Esse é o ciclo do aprendizado que eu aplico. Coloquei aqui. Primeiro, a introdução. Esse é um ciclo. Veja minha linha de pensamento aqui. Fica comigo. Desenhe esse ciclo aqui. Ó, primeiro é a introdução. Quando eu vou consumir uma aula, eu sei que eu não vou aprender aquilo de fato. Eu estou sendo introduzido com aquele conteúdo. A nossa expectativa, muitas vezes, por conta do aprendizado tradicional lá atrás, é que quando a gente está consumindo uma aula, a gente tem que já estar aprendendo aquilo. Mas não é bem assim. Hoje, quando eu assisto uma aula pela primeira vez, eu assisto com a expectativa de que eu estou sendo introduzido àquele conteúdo. Depois da introdução, a segunda parte desse ciclo é a prática. Então, eu fiz ali, fui introduzido àquele conteúdo junto com o professor. Eu até fiz durante a aula junto com o professor. Mas ali foi só para entender, dar os primeiros passos. Depois eu vou praticar. E aí eu vou praticar sem a aula, inicialmente. Significa que a primeira vez que eu vou praticar, vou conseguir? Não. Eu já sei disso. Se eu conseguir, ótimo, muito bom, cara. Eu já estou indo muito bem. Mas a maioria das vezes não. Você vai praticar e vai precisar voltar à aula para ver como que foi feito aquilo. Então, já alinha a sua expectativa nessa fase também. A terceira parte do ciclo que eu tenho aqui é o desafio. Pô, já fiz a introdução, eu já fiz a minha prática. Será que eu posso partir para uma próxima aula agora? Já que eu já consegui praticar? Bom, eu gosto de gerar uns desafios relacionados com o que eu aprendi. Pode ser um quiz, pode ser um desafio para fazer algo semelhante àquilo, só que não necessariamente igual àquilo que eu fiz na aula. Esses desafios, para mim, é o que de fato vai enraizar aquele meu conhecimento. E a quarta etapa desse ciclo é a reflexão. Eu coloco reflexão para a maioria das pessoas, mas para mim é o compartilhar o que eu aprendi. Quando você compartilha o que você aprendeu, é que de fato você sabe que você aprendeu aquilo ou não. Mas se você não quer criar um conteúdo, compartilhar, eu acho que todo mundo que está aqui hoje com objetivo, seja programação, seja qual for o seu objetivo, deve criar conteúdo, cara, porque isso chama a atenção de outras pessoas. Você não está construindo, estudando para sozinho, não só para você. Você está estudando porque você quer alguma coisa. E quando você mostra aquilo que você está estudando, você chama a atenção das pessoas ao seu redor. E o resultado vem mais rápido. Então eu gosto bastante dessa quarta parte, que é a reflexão e compartilhar conteúdo. Isso me ajuda a realmente saber se eu aprendi aquilo de fato. E aí, esse é o ciclo. Vamos resumir? Introdução, prática, desafios e reflexão. 4 coisas, tá? Tá bom? Esse ciclo é o ciclo dos estudos, que me ajudaram a estudar qualquer coisa, aprender qualquer coisa hoje em dia. Eu acho que o principal deles é porque eu estou com um nível de expectativa bem alinhado com o que eu estou estudando. E um recado final aqui para você, se você chegou até essa parte do vídeo, se você estudar qualquer coisa que você for estudar hoje com esse nível de intencionalidade, se você realmente está disposto a sentar e aprender alguma coisa complexa, eu falo que nós programadores, a gente tem superpoderes, porque a gente consegue aprender uma coisa complexa. Se você conseguir se tornar autodidata nesse nível, eu tenho uma boa notícia para você. O QI da geração atual é a primeira vez que ele é menor do que a geração anterior. O que isso significa? Significa que as pessoas estão ficando menos inteligentes. O aumento de QI de geração em geração, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Sempre foi assim. Só que hoje em dia a gente percebe que as pessoas não estão dispostas a estudar.
E com a chegada da inteligência artificial, eu acredito que a gente vai ver isso cada vez mais. Porque é fácil você pedir ir lá e alguma coisa. Só que aí que tá o pulo do gato. Você que realmente está aprendendo alguma coisa vai ser um profissional super valioso. Por quê? Porque haverá vagas, sempre haverá vagas para trabalhos que exigem complexidade, para trabalhos que exigem conhecimento. E faltarão pessoas que têm esse nível de conhecimento. Eu acredito que hoje as principais habilidades que você pode desenvolver em tempos de inteligência artificial é foco e atenção. Sem isso, você não consegue aprender nada. Aprender a aprender. Qualquer coisa. Essas são as duas habilidades que você deveria focar. Se você se considera uma pessoa autodidata, me diz aqui nos comentários qual é a sua maneira de aprender. Fez sentido o que eu compartilhei com você? Não esquece de dar seu like, de comentar. Foi um vídeo profundo, cheio de aprendizados, e eu tenho certeza de que quem aprendeu aqui e vai aplicar o que eu acabei de falar para vocês, vai ter resultado. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo com um grupo de pessoas que estão estudando programação. Com certeza você vai ajudar alguém e vai com certeza me ajudar aqui, que esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu, até mais, tchau!